Olá, bom dia! Hoje é dia 20 de junho de 2025. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Sua graça, sua bondade tem estado conosco dia após dia. Tivemos uma noite tranquila, de sono, descanso, repouso. E esse novo dia que o Senhor nos concede por sua graça, bondade e misericórdia. Nossa devocional desta manhã continua ainda tendo como texto básico o nosso livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, onde lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam. Esta é a tônica deste verso escrito por São Lucas, quando fala da maneira como a igreja primitiva vivia naqueles momentos iniciais, literalmente iniciais da igreja cristã, pouco depois do Pentecostes, quando então 3.000 pessoas se converteram e aí começa a expansão do cristianismo. Vimos que a perseverança se dava na doutrina dos apóstolos, no ensino, portanto, dos apóstolos. A perseverança se dava na comunhão, na realidade da fraternidade, da união, buscando ali a convivência cristã constantemente. No partir do pão, que era aí a questão sacramental, com a celebração da Eucaristia, relembrando aí toda a obra do Senhor Jesus em relação à nossa redenção com a sua morte na cruz, entregando o seu corpo, a sua vida e derramando também o seu sangue. E agora vemos que eles perseveravam nas orações. E nas orações há aqui uma indicação de plural. Talvez observassem ainda aquela prescrição judaica de orar algumas vezes no dia. É possível, porque a igreja cristã, nos seus primórdios, ela é, na verdade, formada por judeus que abraçam a fé em Cristo, reconhecendo como Messias. Então, muitos dos costumes que os judeus tinham por uma formação religiosa permanecerão na igreja, às vezes até com observância de algumas festas. E isso foi até um conflito sério por causa das questões legais, que quando os gentios começaram a entrar na igreja, geraram dificuldade. Mas o fato aqui que importa vermos que eles, os cristãos ali naquele momento, naquele contexto, nos ensinam e nos apontam uma direção que nós precisamos ter realmente presente no nosso coração, que é a perseverança nas orações. Alguém diz assim, mas isso aí não precisa nem falar, né? Porque o cristão persevera em oração. A questão é esta. Perseverar na doutrina dos apóstolos, a gente sabe, uma vez que você recebe, compreende e tal, você precisa se manter, mas é algo que lhe foi passado. A comunhão, você está lá presente, ainda que não seja com todos, mas sempre tem um núcleo, um grupo, como nos próprios 12 apóstolos havia também ali 3 que eram mais próximos, enfim. E também no partir do pão, que é a consciência da necessidade da participação no sacramento da Eucaristia. Mas agora, as orações talvez sejam realmente o aspecto mais difícil da nossa perseverança. Nós somos tendentes a negligenciarmos, a deixarmos de lado, a não nos mantermos firmes no contexto da oração. Alguém vai dizer mas isso depende da pessoa, tem pessoa que é mais mística, tem pessoa que é
mais tendente à introspecção, e aí fica mais fácil. Eu não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, estou dizendo que é o que indica aqui que eles perseveravam, mantinham-se firmes, constantes nas orações. O que nós precisamos aprender e entender como necessidade nossa de não negligenciarmos a oração. E eu digo isso com muita sinceridade e abertura de coração, porque algumas situações nos levam a nos distanciarmos, ou nos afastarmos, ou não sermos tão constantes. Às vezes oramos na hora do alimento, orações ali não tão longas, não tão diversas, mas objetivas, em termos de alimentação, 3, 4, 5 vezes ao dia, dependendo da situação, nem alguma coisa especial, às vezes um momento de culto, alguma coisa, mas a perseverança pessoal, individual na oração, a constância, não negligenciar, reservar tempo para o exercício da oração, da comunhão com Deus por meio da oração, colocando ali súplicas, intercessões, ações de graças. Muitas vezes nós não somos tão constantes em agradecer quanto somos em suplicar, rogar ou pedir. Por isso é preciso que nós aprendamos aqui, com esse modelo da igreja primitiva, a perseverança nas orações. Que Deus me abençoe e abençoe você, todos nós, para que tenhamos sempre renovados em nós o desejo e renovada em nós a consciência da necessidade de estarmos em oração, perseverando constante e permanentemente. Que Deus assim abençoe e guarde a todos nós para a sua glória e honra. Amém. Amém.